ao vivo. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui dando início à nossa segunda live da Tinta Ziquini, na nossa Demão de Conversa. E hoje vamos estar entrevistando uma médica. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alô, Pelezinho, aquele abraço. Andréa Medeiros, arquiteta. Satisfação tê-la aqui na nossa live. E daqui a pouquinho estaremos entrevistando a doutora Sandra Pereira. Sejam bem-vindos, pessoal. Alô, Tiago. Meu amigo Jerônimo, da Pincéis Atlas, mais uma vez prestigiando aí a live da Tinta Ziquini. Minha amiga Magali, aquele abraço, Magali, gerente de marketing da Tinta Ziquini. Seja bem-vinda à nossa live. Daqui a pouquinho vamos estar entrevistando a doutora Sandra Pereira. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Doutora Sandra, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bom? Eu não O áudio está legal? Não estou conseguindo escutar direito. Certo, ok. Eu vou tirar essa máscara. Basicamente, eu comecei a gravação hoje de máscara já para passar um recado para os nossos espectadores da importância do uso da máscara, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, é a forma que a gente tem de se precaver. Está pausando, Jorge. Está pausando? Certo. Eu vou colocar um fone de ouvido, tá? Para ver se a gente melhora o áudio. Vou pegar aqui, José. Vira a posição da câmera. A câmera está para lá. Opa! Melhorou agora o áudio? Melhorou. Agora eu estou ouvindo. Pronto. Agora eu estou com um fone de ouvido. Tá certo. Bom, doutora Sandra, podemos começar? Sim, será um prazer participar com vocês. Quero agradecer, né, o convite. Espero contribuir, tirar dúvidas no que for possível. Ótimo. Tá bom. Então, gente, vamos começar agora a nossa segunda live, que a gente chama de Demão de Conversa. E a gente está vivendo esse momento tão difícil, né, desse coronavírus, mas a gente sabe que quando tudo isso passar, a gente vai sair muito mais forte. E para bater essa conversa com a gente convidou ela, ela é do grupo DO, né, e ela é especializada em medicina preventiva, a doutora Sandra Pereira. Doutora Sandra, seja bem-vinda aqui ao nosso Demão de Conversa. Acho que está com um delay aí no áudio, né? Está partindo, Certo. Então, Meu nome... Deixa eu só mexer aqui um pouquinho para ver se melhora. Tá? Meu nome é Jorge Holanda e eu sou especialista da Tinta Ziquini. Melhorou o áudio, doutora? melhorou, Jorge. Melhorou. Pronto. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta. Doutora Sandra, estamos vivendo esse momento atípico, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão desse vírus, né? Que a gente está aí assistindo tanto na televisão, né? Como é que como é que é contraída essa Covid-19, né? E como acontece a propagação de uma pessoa para outra? Então, mais uma vez, boa noite. Eu queria esclarecer que eu sou médica do trabalho, eu trabalho como médica do trabalho, faço consultoria na área de saúde preventiva, também tenho uma formação em saúde pública e, enfim, sou pediatra, né? Eu estou à frente de uma agência aqui no estado de Pernambuco, né, em Recife, e a gente está
vivendo esse momento, como você falou, difícil, né? Na presença desse vírus. Na realidade, é um vírus da família do coronavírus e que tem outros tipos de coronavírus que provavelmente durante a vida a gente já pode até ter entrado em contato, mas não com essa característica desse vírus específico, né, que é o SARS-CoV-2 e que é o responsável por essa doença, né, pelo Covid-19, tá certo? Então é um vírus que foi identificado no final do ano passado na China, né, como eu acho que muita gente sabe, e a princípio foi observado que existia logo nos primeiros casos, que eram casos de pneumonias, né, graves, quadros respiratórios graves lá, existia uma situação em comum que era a frequência de mercados de frutos do mar e também de alguns animais, e no começo se achou que essa transmissão era através desses animais, né? E depois foi visto que isso daí, de fato, não foi comprovado e que pessoas também que não tiveram nenhum contato com esse tipo de situação também desenvolveram a doença. Então, hoje, a gente sabe que a transmissão acontece de pessoa para pessoa, não é? É uma transmissão, a maior parte é através das gotículas, né, respiratórias, né, gotículas na hora falando, ou tossindo, ou espirrando, corizando, né? Então, a transmissão acontece através das mucosas, não é? Essas gotículas que entram em contato com nariz, a olho. Boca, nariz e olho, né? Ele não penetra pela pele. Então, assim, a gente tem por isso que a gente vai falar mais, né, na frente, eu acredito, sobre como a gente ter uma prevenção em relação a isso, porque a gente sabe, é uma doença nova, né, que muito ainda tem que estudar sobre tudo, né, sobre a transmissão, sobre o tratamento, mas basicamente a transmissão é feita através dessas gotículas, tá certo? Mas também a gente sabe, se a gente pega numa superfície que está contaminada pelo vírus, não é? Alguém ali foi, digamos assim, espirrou, deixou ali a gotícula naquela superfície, contaminou a superfície, a gente pega naquela superfície e a gente leva a mão, a boca, o nariz ou o olho, a gente vai estar contaminando. E a transmissão também acontece, não precisa a pessoa estar doente, né? A gente já sabe que pessoas assintomáticas também podem estar transmitindo a doença. Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado em relação a isso, não é? A mão na boca, olho e nariz, digamos assim. Isso. E assim, agora se fala muito também na importância do distanciamento social, né? Cada um fique na sua casa. Eu queria que a senhora falasse também sobre a importância desse distanciamento social. Então, o SARS-CoV-2, não é um vírus de uma transmissão assim muito grande, não é? A gente dito que cada pessoa é capaz de infectar 3 pessoas, isso daí progressivamente. Então, a gente vê como realmente a transmissão é rápida, basta a gente saber quanto a gente tinha o primeiro caso no Brasil e hoje quantos casos, né, a gente tem, quantos casos já evoluíram de uma forma mais grave, inclusive para o óbito. Então, é uma doença assim, de uma transmissão muito rápida, muito grande. E aí, a importância do distanciamento social é justamente para a gente desacelerar essa transmissão, para que as pessoas não adoeçam ao mesmo tempo, uma vez que iriam, digamos, colapsar o sistema de saúde, tanto público quanto o privado. A gente sabe que em torno de 70% da população vai adquirir esse vírus, vai estar com esse vírus, seja da forma assintomática, seja da forma oligossintomática, que seriam com poucos sintomas, ou mesmo a doença grave, né, infelizmente, mas a gente não pode, a gente precisa fazer com que essas pessoas não adoeçam ao mesmo tempo. É o que a gente achatamento da curva, para que dê tempo dos serviços de saúde se organizarem, se prepararem,
para poder estar recebendo esses pacientes que evoluem de uma forma mais grave. A gente está com um espectador, o Jerônimo, e ele perguntou assim, qual o tempo que a gente deve passar com a máscara, né? O tempo máximo de estar utilizando uma máscara. Se a gente passar de 3 horas utilizando a máscara, isso pode vir a trazer algum mal para a saúde? Foi a pergunta que ele fez. Então, uma das medidas, então, tem essa questão do distanciamento social, o que a gente está vivenciando, né? Eu sei que em cada local isso está sendo de uma maneira diferente, né? Varia de município, de cidade, de estado, né? Então, cada um vai estar vivendo talvez momentos diferentes da doença, para quem eu estou falando, né? Porque não é só aqui em Recife. Então, estamos falando para o Brasil todo. Todo, então, estou dizendo isso. Então, essa questão, a gente tem que pensar também na questão de como evitar, né, a gente se contaminar ou transmitir. Uma das medidas que antes, lá atrás, nem era recomendado, hoje já está em algumas cidades sendo recomendado o uso da máscara, é obrigatório, né? E aí a gente realmente tem que ter cuidado, porque essas máscaras têm que ser trocadas a cada 2, 3 horas, né? Na medida que a gente vê que tem umidade na máscara, já está indicado a gente trocar essa máscara, porque ela pode estar não sendo tão eficaz. E a gente sabe que muitos dos sintomas do coronavírus são parecidos com o sintoma da gripe comum, do H1N1, não é isso? Quais são os sintomas do coronavírus? Isso. Então, assim, a doença se apresenta de uma forma, né, de diversas maneiras, né? Mas vamos falar aqui do que é o mais comum acontecer, que é o quadro gripal, né? Realmente ela vai se apresentar de uma forma assim, os principais sintomas vai ser a febre, a tosse, não é? O nariz corizando, o nariz escorrendo, pode vir com a dor de garganta, dor no corpo, né? Dor no músculo, que a gente chama mialgia. Uma característica assim, que a gente está encontrando assim, com frequência é a questão da perda do olfato, perda do paladar, não é? A moleza, a astenia grande, né? E a falta de ar, também, que já é num caso mais grave, também se apresenta dessa maneira. Pode ser de uma maneira oligossintomática, com poucos sintomas, ou não. Vai depender realmente de cada caso. Então, tem uma tosse seca também que incomoda bastante, né? Uma tosse seca. Na realidade, assim, é como se fosse um quadro de gripe mesmo, que de algumas maneiras, em alguns casos, evolui de uma forma mais grave. Mas em idoso é muito importante a gente entender que no idoso ela pode se apresentar de forma diferente, né? Os extremos, né? Na criança, a doença tem um comportamento, na grande maioria, mais leve, e no idoso chama atenção também, por exemplo, a ausência da febre, mais presente, né, no idoso. O idoso pode ter os sintomas e não ter febre, apesar que a gente sabe que em outras idades também. Mas no idoso isso daí é mais marcante. Então, assim, o idoso ficar mais mole, né? A falta do apetite, a astenia, isso daí a gente tem que se preocupar caso aconteça. Doutora, muitos dos nossos espectadores, né, são do mercado de pintura, são pintores que estão aí nos assistindo. Deixo um abraço aí para todos vocês, pintores, né? E a gente tem visto que durante esse período a demanda de trabalho por pintores, né, ficou muito escasso. As pessoas estão com medo de levar o profissional para dentro da sua casa e o próprio profissional também fica com receio de pegar a doença enquanto está trabalhando, né? Então fica uma pergunta, dá para continuar trabalhando com pintura durante esse período da pandemia? Olha, Jorge, é o seguinte, aqui eu já falei antes, em cada cidade, em cada estado, estamos vivendo momentos diferentes. Então, onde o isolamento social está sendo vivenciado de uma forma mais rigorosa, onde está havendo os lockdown, enfim. Então, isso vai ter que seguir a orientação, não é, da autoridade local de cada município, de cada cidade, que a pessoa esteja situada. Não tem, assim,
aqui eu não posso, nesse momento, realmente a gente está num rigor maior, digamos assim, em relação ao isolamento social. Alguns pintores, inclusive, já me perguntaram, Jorge, aquela máscara que a gente utiliza no dia a dia para lixar a parede, né, que é aquela máscara que tem uma válvula, essa máscara ela também pode ser utilizada para se proteger do coronavírus, esse modelo de máscara? Então, Jorge, para a população geral, o que está sendo recomendado é a máscara, não é? A máscara de tecido, né? A máscara de tecido que seja com dupla, né? E com tecido de algodão, não é? O pintor, no caso, vai funcionar como uma população em geral, lógico, que obedecendo tecnicamente os cuidados que ele deve ter em relação ao fato de ser pintor, não é? Então, assim, não precisa ser uma máscara que a gente use em hospital, por exemplo. Não é? Então, a máscara com válvula, uma ressalva que eu faço é porque a válvula protege ele, mas ele pode contaminar o ambiente ou se ele tiver o vírus e se for assintomático. Entendeu? Isso é importante. Quer dizer, a válvula com válvula protege quem está utilizando, mas não protege quem está no ambiente. Exatamente. Isso é importante. Isso aí A tinta Ziquine tem no seu mix de produtos algumas tintas extremamente laváveis, como a tinta banheiros e cozinhas e como a tinta proteção antibactéria. Elas suportam bastante lavabilidade. Esse tipo de pintura, esse tipo de tinta, né, quem tem elas aplicadas em suas casas, é importante nesse momento da pandemia, por ser muito mais laváveis? Sem dúvida, não é? Hoje a gente está vivendo, digamos, a pandemia está deixando a gente com muito rigor na questão da limpeza. Né? Então, muita água, muito sabão, álcool a 70, a própria diluição da água sanitária, enfim. Então, se eu estou diante de uma tinta que me permite ser lavada, sem sombra de dúvida, que é um fato importante, é um dado importante e é louvável isso, né? Assim, de poder estar lavando os ambientes. Mantendo, né, o ambiente o mais limpo possível, né? E aí a senhora falou também sobre a importância da lavagem das mãos. Às vezes a gente vai lavar a mão e lava muito rapidamente, mas eu sei que tem uma técnica de se lavar as mãos que é muito mais eficaz, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A senhora podia falar um pouco sobre isso? Então, a lavagem das mãos, ela pode ser feita com sabão ou com álcool a 70. Então, assim, para você falou aí uma coisa importante, que é o tempo que a gente gasta lavando nossas mãos, que a gente lava com a vontade de acabar logo. Então, assim, o que é recomendado, inclusive pela Anvisa, é que uma lavagem com água e sabão dure em torno de 40 a 60 segundos. Então, veja que é quase um minuto você lavando a mão. Não é? Então, existe toda uma técnica, né, onde você tem que primeiro tirar todos os utensílios, né? Não é época da gente estar usando anel. Então, a gente tira todos esses adereços, então a gente coloca o sabão na palma da mão, primeiro ensaboa a palma da mão com palma da mão, depois uma palma ensaboa o dorso da outra mão, exatamente. Certo. Volta pro outro lado agora, troca as mãos. Não. Isso. E aí a gente vai entrelaçar as mãos. Isso. Fazendo a lavagem aqui assim, né? Entre os dedos. Tá cortando um pouco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Peraí. Certo. Assim primeiro, certo? Certo. Dorso, mão, o outro dorso, as interdigitais assim, depois assim, com a mão e com a outra, tá certo? Ótimo. É importante. Vão aprendendo aí. Os dedos, com a outra mão, a ponta dos dedos, aqui nessa situação aqui. Entendi. A mesma coisa. O polegar,
Isso. O polegar e depois o punho. Um punho e o outro. Ótimo. Então, aí é que a gente vai considerar que essa lavagem tenha sido assim, uma lavagem, digamos, eficaz. Tá certo? Isso com água e sabão. Se for com álcool, em torno de 30 segundos. Isso pode ser feito. Vamos lembrar também de, enquanto está ensaboando a mão, deixar a torneira fechada, né? Para economizar água, né, doutora? Aí a gente tem que não abrir e fechar a torneira, saber que essa torneira está limpa, fazer a Não é? desinfecção das superfícies, que a gente já falou que é importante, né? A gente está limpando as superfícies, a gente sabe que o vírus pode permanecer em algumas superfícies por um tempo mais prolongado, então a gente tem que estar sempre atento a isso. Os pintores, com suas ferramentas de pintura, pincel, rolo, extensor, Opa, voltou. Doutora Sandra, os pintores normalmente eles lavam suas ferramentas, eles lavam as cerdas do pincel, lavam a parte do rolo de espuma, né, ou de lã, mas na parte onde toca no pincel, o extensor, por exemplo, como é que é feita essa lavagem dessa parte de toque também? Quer dizer, é sabão com água, é isso também? Veja, é importante primeiro que não haja o compartilhamento, né? Seria o ideal, o não compartilhar os seus materiais, os seus equipamentos de trabalho. Cada um tem o seu, para não haver uma infecção. Aí você está possibilitando a infecção de outra pessoa. Então, o ideal é que cada um tenha o seu. E depois que seja feita essa limpeza, digamos, técnica, recomendada pela profissão, digamos assim, que a gente tenha a desinfecção, assim, digamos, pro vírus, teria que ser com ou o álcool a 70, não é? A água e sabão, ou água sanitária. A água para a superfície, a água sanitária diluída, né? Ou então o álcool a 70. Chegou do supermercado, fez as compras no supermercado, chegou com essas compras dentro de casa, como é que a gente deve conduzir também? Bem, a gente tem que ter muito cuidado, né? E eu acho que eu tô rindo porque aqui em casa eu sou muito rigorosa, então a gente faz toda a limpeza de tudo que entra em nossa casa. Eu começo limpando primeiro os sacos, né? As compras estão dentro dos sacos, eu já começo a dar um banho com álcool a 70. Dá um banho de álcool, dá uma pulverizada. Pulverizada, digamos assim. E aí, depois, a gente vai proceder com a limpeza de item por item. Não é? Então, assim, cada caixinha, cada saco, cada lata, cada detergente, de um por um, a gente faz a desinfecção. Tá certo? Ou com álcool a 70, ou com a solução da água sanitária, que aí você pode diluir uma porção de água sanitária para 3 de água, e aí fazer essa desinfecção das superfícies. Quer dizer, se colocar um copinho de água sanitária, coloca 3 copos de água. Essa é a proporção para fazer a desinfecção. Certo? Ou então o álcool a 70. Tá surgindo uma pergunta aqui também. Como é que o profissional, seja ele o pintor, um pedreiro, um profissional de construção civil, né, como é que ele deve lavar as roupas que usou na obra? Como é que é a lavagem das roupas? Bem, a lavagem das roupas, a gente procede de uma maneira normal, não é? O que eu costumo fazer. Então, assim, isso daí é uma prática que a gente está vendo no dia a dia, né? Então, assim, não é uma coisa que está escrito, mas é uma sugestão, né? Eu chegar da rua, tira a roupa e bota para lavar, certo? De uma maneira imediata. O sabão que você usa normal para lavar suas roupas, mas que essas roupas, quando você chegar em casa, você tenha o cuidado, logo, deixar sapato na porta, não entrar com o sapato que veio da rua, entrar descalço em casa, de imediato tirar a roupa, né, colocar para lavar, se não for possível lavar naquele momento, acondicionar um saco de lixo,
para que fique isolada das outras roupas da casa e proceder com a lavagem, né? E imediatamente ir para o banho. Então, isso daí é uma recomendação que eu faço de uma forma rigorosa. Aqui em casa, quem descer para buscar correspondência, quando subir, tem que tomar banho. Então, mesmo sendo voluntaria, eu estou sendo realmente assim, muito rigorosa com isso. Isso é muito importante. O Valdir Araújo, ele trabalha com sistema tintométrico, ele trabalha naquela máquina de fazer cor na loja, né? E ele está perguntando quanto tempo eu posso ficar com a máscara. Eu acho que a senhora já tinha comentado. Vamos só reforçar de novo o tempo que a pessoa pode passar com a máscara. A máscara comum, a máscara de tecido, a gente pede para que ela seja trocada a cada 2 horas, 3 horas, ou se a pessoa percebe que existe uma umidade, já é sinal que tem que ser trocada. Todos os dias temos visto na televisão e internet, né, reportagens sobre a mortalidade desse vírus. Qual o grau de fatalidade do Corona-19, do coronavírus, e qual o percentual de casos graves que precisam de UTI para utilizar respiradores? Veja, a gente sabe que a maioria da doença causada pelo coronavírus vai ser uma doença benigna, né, em torno de 80% vai ser uma doença benigna, ou de poucos sintomas leves, ou pessoas que nem vão chegar a adoecer. Né? E esse outro percentual vão ser pessoas, né, que vão ter uma forma mais agressiva da doença, e dentre esses 20%, é um percentual menor que vai precisar de ir para uma UTI. A questão é, como eu já falei aqui, que a transmissibilidade é muito grande, então se todos adoecerem no mesmo tempo, vai faltar UTI, vai faltar hospital, mesmo que seja em UTI. Né? E estrutura. A questão essa questão do percentual de mortalidade, se a gente vê aqui no Brasil, é diferente em cada estado, né? Uns falam 6%, 8%, só que aí você imagina que esse percentual vai diminuir à medida que mais pessoas são sendo diagnosticadas, testadas, digamos assim. E o que é que acontece? A gente, infelizmente, os testes estão sendo direcionados para aquelas pessoas que apresentam uma doença mais grave, que precisam de ir para um hospital. Então, as pessoas que tiveram a gripe leve, que tiveram um sintoma discreto da doença, um caso, ou então os mesmos assintomáticos, eles não estão sendo testados. Então, isso tende, na questão do número, a mostrar uma mortalidade maior. Mas se eu pegar todos que tiveram a doença, incluindo todos os que tiveram a forma leve da doença, a gente sabe que a mortalidade vai diminuir. Né? A questão desse percentual alto é porque são poucos, está sendo pouco testado. A gente tem um espectador, o nome dele é Velto Alves, e ele está perguntando quanto tempo o vírus demora no corpo de uma pessoa que o contraiu. Então, o período que a gente chama o período de incubação, que é o período do momento que a gente entra em contato com a doença, com o vírus, com o agente causador, até o momento que a gente poderá desenvolver a doença. Esse período varia de 0 a 14 dias, com a prevalência maior entre 5 a 7 dias. Então, a probabilidade de adoecer após eu entrar em contato com o vírus é do 5º ao 7º dia, podendo acontecer no mesmo dia e podendo também acontecer no 14º dia. Entendeu? É esse aí, que é por isso que quando uma pessoa adoece, a gente diz para ficar no isolamento. 14 dias. 14 dias, que é o momento que ela poderá adoecer, ter a doença. E com relação à nossa alimentação, né? A gente que está num país tropical, com alimentação tão rica aí de frutas e verduras, tem alguma recomendação específica? O que é que a gente deve procurar se alimentar nesse período da pandemia? Essa pergunta é interessante, porque geralmente a gente se preocupa com a alimentação adequada, né, para quando a gente tem algum tipo de doença, não é? Então, na verdade, essa preocupação deveria ser uma preocupação antes mesmo da gente, né, adoecer. Então, como a gente está nessa pandemia, as pessoas realmente questionam isso,
é uma alimentação que tem que ser a alimentação que deveria ser a alimentação de todo mundo, mesmo sem ser em época de pandemia, rica em fruta, rica em legumes, né? Uma alimentação equilibrada, com proteínas, né? Pouco açúcar, pouco carboidrato, ressaltando o cuidado que a gente deve ter com o preparo dos alimentos, não é? Então, assim, a lavagem das frutas, a lavagem dos legumes, colocar ela naquela solução também para poder não contrair o vírus. Só repetindo, a solução é uma porção da água sanitária para 3 porções de água, não é isso, doutora? Essa daí é para superfície, viu? Para chão. Ah, tá. Essas soluções já existem, né? Já vendem soluções de hipoclorito própria para a gente colocar em frutas. Para limpeza de verduras? Ok. A gente tem observado que muitas... Opa, desculpe. É importante na hora, quem estiver preparando o alimento, está preparando com máscara. Isso é importante também. Pode estar ali, de repente, falando, alguma gotícula de saliva, né? Mesmo dentro de casa. Porque eu posso estar dizendo assim, eu estou em casa, eu estou segura. Só que eu estou preparando o alimento e para o resto da minha família. Então, eu estou ali, devo estar usando a máscara. Tem uma pergunta aqui também. A gente tem visto muitas lojas de materiais de construção já abrindo, já podendo funcionar, né? Ou fica atendendo em meia porta. Quais são os cuidados que o profissional de pintura ou que o cliente que está indo ali comprar o seu material de construção precisa ter para não se contaminar enquanto está ali naquele ambiente? Eu acredito que essa informação também vai ser válida para os supermercados e farmácias, né? Exatamente o que eu ia falar. Isso daí é informação que é semelhante a qualquer pessoa que vá sair da sua casa para resolver qualquer atividade, seja ela essencial, né, fazer compras, ou mesmo a trabalho, né, que alguns lugares já está mais vivendo um momento diferente e podendo abrir algumas lojas. Então, primeiro, a etiqueta respiratória, não é? Assim, na hora de você tossir, você saber que tem que colocar o cotovelo, a dobra do cotovelo para tossir assim, não com a mão, né? Usar lenço descartável se for fazer higiene de nariz, evitar tocar com a mão a boca, o nariz e os olhos, manter a distância de pelo menos 2 metros de distância de uma pessoa para outra, tá certo? Se você não mantém uma distância pelo menos de 1 metro, você tem que estar usando a máscara, mesmo nesses locais que estão voltando às suas atividades. O uso da máscara é recomendável. Não sei quanto tempo a gente vai viver com essas máscaras, né? Então, é verdade. A gente calma. E o cuidado é esse: lavar muito as mãos com água e sabão várias vezes no dia, manter a distância de um para o outro, a etiqueta respiratória que a gente fala da tosse, né, na hora de você tossir, espirrar, e o cuidado de não levar a mão, a boca, nariz e olho. Doutora Sandra, surgiu uma pergunta aqui, eu estou vendo do Jerônimo, sobre essa hidroxicloroquina, né, que está se falando muito aí na televisão. A senhora tem alguma opinião a respeito? Veja, esse assunto é um assunto muito polêmico, não é? E não existe o que a gente pode dizer, que realmente, assim, não existe nenhum trabalho em evidência comprovada de que a hidroxicloroquina vá trazer algum benefício, né? A gente, se houver, por conta da ação dela, teria que ser no início da doença. Os médicos podem prescrever, porque eles têm, consultando o paciente, e vai depender de cada profissional de saúde que vai atender aquele paciente e que ficar ou não o tratamento. Mas não isso daí não está em protocolo, não está sendo preconizado de uma maneira, digamos, para a população. Teria que ser avaliado cada caso. Cada caso, né? Tem uma pergunta aqui também, é o seguinte: quem já teve a doença, quem já contraiu esse vírus e ficou bom, pode vir a contrair de novo? Essa pergunta é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta, tá certo? A gente sabe que, laboratorialmente, quando a gente faz a sorologia, a gente vai identificar alguns anticorpos,
e que isso sugere uma imunidade, né? Sugere que a gente está imune à doença, mas ainda não se sabe se é uma imunidade duradoura, se é uma imunidade para toda a vida. E isso ainda não se tem a resposta. E aqui tem uma pessoa também perguntando, quem já se curou precisa continuar utilizando máscaras? Mais uma pergunta aqui de um espectador. Pronto, por conta dessa resposta que eu dei, que a gente não sabe se a imunidade é duradoura e é para o resto da vida, é aconselhável necessário, usar, né? porque ele pode até ter a imunidade, mas ele pode estar digamos assim, contaminado, pegou em algum lugar que tem o vírus, enfim, e está prevenindo para outras pessoas, entendeu? Ele pode não adoecer porque ele já é imune. Então, é uma doença ainda que a gente não tem grandes explicações para tudo, entendeu? Mas é recomendado, sim, o uso da máscara, mesmo para quem já adoeceu. Não devemos deixar de usar. O Silvio César está perguntando, doutora, e a questão do dinheiro que a gente fica manuseando, né? Coloca no bolso, coloca na carteira, até o tocar no dinheiro, que é um risco também, né? Sem dúvida. Dinheiro realmente eu acho que é uma situação bem de fragilidade, né? Da gente estar manuseando com que evitar. Mas aqui em casa até dinheiro a gente está lavando. Eu já ando com o meu frasquinho de álcool portátil, que eu já boto no bolso. Pegou no dinheiro, eu já passo o álcool na mão, né? Então é interessante você ter uma embalagem pequena no bolso, né? Porque precisando já está ali fácil, né? Para limpar. Na realidade, se você pega em algum lugar, você já está com risco de estar contaminado. Você tem que ter o hábito de não colocar a mão na boca, nariz e olho, que é um hábito assim que às vezes vai no automático, a gente sem querer, a gente bota a mão, a gente, né? A gente que usa óculos, isso daí parece que tem um impedimento, né? Mas as pessoas que não usam, muito automático elas botarem a mão no olho. Então, assim, a recomendação é estar com as mãos limpas. Então, se pegou em dinheiro, sem sombra de dúvida, é lavar com água e sabão ou já está com o seu álcool ali, álcool gel, né? Para você desinfetar a mão. Doutora Sandra, a gente já está chegando ao final aqui da nossa live. Surgiu um som aqui. Estamos chegando aqui ao final da nossa live, da nossa Demão de Conversa. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu acho que trouxe informações muito importantes aqui para os nossos espectadores. Teremos outras lives aí, estaremos divulgando no ar, né? Mas desde já gostaria de agradecer a sua participação, tá, doutora? Foi um prazer, Jorge. Foi um prazer e a gente está aqui precisando e podendo ajudar. A gente tem que divulgar essas informações, mas se eu puder concluir, fiquem em casa, lavem as mãos, evite tocar olho, nariz e boca, usem as máscaras, mantenham distância pelo menos de 1 metro de uma pessoa para outra e tenham cuidado com a limpeza de tudo que entra na sua residência. Obrigado, doutora. Em nome da Tintas Ikine, a gente deixa um abraço forte a todos os nossos espectadores e até o nosso próximo programa. Ikine é cores para todos. Até o próximo. Um abraço a todos.